Fala galera do canal, diz aí a paz do Senhor, querido. Venho hoje trazer uma reflexão para a sua vida, uma mensagem para o teu coração, para a tua família. Que essa mensagem possa se enquadrar dentro daquilo que você está vivendo, dentro daquilo que você ainda irá viver. Existia um jovem na Bíblia chamado José, um homem sonhador que sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: estávamos nós no campo, atando feixe, e sendo que o meu feixe ficou de pé, e ao redor os vossos feixes se encurvaram diante do meu feixe. José então contou esse sonho aos seus irmãos o ridicularizaram e zombaram desse sonho, dizendo: iremos nós servir-te a ti? Irá você dominar sobre nós? E começaram a zombar de José. Passou mais um tempo, José novamente tem um outro sonho dado por Deus, dizendo que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. E nesse momento seu pai estava presente. Seu pai lhe disse então: como assim sonhaste isso? Iremos eu, tua mãe e teus irmãos te servir-te? E Jacó guardava aquele sonho no seu coração, e os seus irmãos o invejavam por conta disso. E José era amado de seu pai. Jacó, seu pai, amava José, porque era filho da sua velhice. Jacó fez uma capa e deu de presente para José, uma capa de honra. E nessa capa tinha diversas cores no pano, que quando aonde José chegava, mesmo de longe, já reconhecia-se que era José que estava se aproximando. E José era responsável por trazer notícias de seus irmãos a Jacó, porque seus irmãos praticavam certas coisas que não agradavam ao seu pai. Então José contava tudo quando chegava do pasto, quando eles chegavam à tarde do pasto, e contava todas as coisas que aconteceram no campo de seus irmãos. E chegou um dia que Jacó falou para José: José, vai até Siquém para ver onde é que os seus irmãos estão apacentando e ver o que eles estão fazendo. José então ele vai, pega a sua capa e vai. E José encontra um homem no meio do caminho e pergunta: tem visto os meus irmãos? E aquele homem diz para ele: sim, eles estão no caminho de Dotã, estão na cidade de Dotã. José vai até lá. E quando José é avistado de longe, logo seus irmãos começam a zombar dele, dizendo: olha, já veio aquele sonhador, já veio José, o sonhador. E seus irmãos então começam a tramar para poder matar José, para poder matar os sonhos de José, para poder matar os projetos de José. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Os sonhos que Deus deu a José não eram sonhos em vão. Ainda mais que seus irmãos ouviram aquilo na linguagem, na visão humana, parecia um absurdo. Mas para Deus, Deus tinha dado o sonho a José e essas coisas iriam acontecer. Então José é pego, porque os seus irmãos queriam matar, e colocaram José numa cisterna. E aí tramavam um ao outro: vamos matar ou não? Vamos fazer o que com ele? E um de seus irmãos fala: não, não podemos matar, porque senão o sangue dele vai cair sobre nós. Então vamos vender ele. E passava por ali, né, uma caravana de ismaelitas, de comerciantes ismaelitas. Então eles tramaram e projetaram e venderam José por tantos ciclos de prata. E foram embora dizendo: olha, nosso irmão foi vendido, vamos pegar a sua capa, vamos matar um cordeiro, uma ovelha, vamos colocar o sangue sobre esta capa, que quando nós chegarmos até o nosso pai e ele perguntar: cadê José? Não achou vocês? Nós iremos dizer que nós achamos a sua capa e José tinha sido morto por uma fera. Jacó então fica muito triste com essa notícia, em saber que o seu filho José
um dos seus filhos mais queridos, mais amado, tinha morrido. Ele guarda aquilo no seu coração. Então José, ele foi vendido, foi levado para o Egito e foi vendido para Potifar. Potifar compra José e coloca José na sua casa. Coloca José como um mordomo seu. E José estava governando, estava liderando a casa de Potifar. E a história diz, a Bíblia diz que José era abençoado e a casa de Potifar também era abençoado. A Bíblia diz que tudo aquilo que José tocava, Deus abençoava. Tudo aquilo que José tocava, Deus prosperava. Mas nada estava tão fácil na vida de José. José iria passar por certas situações que Deus iria provar José. José então ele vem passar por uma dificuldade dentro da casa de Potifar, porque a mulher de Potifar se interessou por José, porque José era bonito, era formoso, era um jovem sábio. José tinha ali aproximadamente 17 anos. José então agradava a mulher de Potifar. Chegou um dia que a mulher de Potifar chegou até José e falou: deita-te comigo agora. José fugiu diante da presença dela porque ele temia a Deus e temia o seu senhor. Ele sabia que ele não poderia fazer aquilo. José era um homem muito santo, um homem muito temente a Deus, então ele foge diante da presença daquela mulher. Então teve um dia que estava somente José dentro da casa de Potifar, não tinha mais ninguém, e a mulher de Potifar vai tentar ter com José de novo, e José vai fugir diante da presença dela. Então ela agarra José pela capa e segura a capa de José e José foge. E ela vai mentir para o pessoal da casa dizendo que José queria ter relações com ela. Ela vai mentir para o seu marido dizendo que José teria agarrado ela, teria seduzido a ela. Então Potifar ele vai se entristecer com José e vai colocar José dentro da cadeia, dentro do cárcere. E quando José vai para o cárcere, ele ali começa a achar graça. O carcereiro, o chefe dos carcereiros ali, acha graça diante de José e coloca ele para liderar o cárcere, a cadeia. Então José ele começa a prosperar também dentro da cadeia, porque Deus era com ele. Tudo aquilo que José tocava, Deus era com ele. Então José achou graça diante do carcereiro e o carcereiro colocou José para tomar conta do cárcere, da prisão. E ali José organizava tudo. E José ali tinha revelado 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. 2 homens que eram responsáveis pelo palácio de Faraó. E José interpreta os sonhos dos 2 e depois de 3 dias, aquele sonho acontece. O copeiro voltou a servir a Faraó e o padeiro veio a morrer, porque o copeiro tinha sonhado e contou para José, dizendo que havia uma videira e nesta videira havia belos frutos e havia 3 ramos muito belos, e que ele voltava a espremer as uvas no copo, na taça de Faraó. Então José fala para ele: olha, dentro de 3 dias você vai voltar a servir Faraó. E o sonho do padeiro foi que ele estava com 3 cestos na cabeça, e o último cesto com diversas variedades de pão, de guloseima, era comida pelos corvos, era comida pelas aves. Então José falou: ó, esses 3 cestos representam 3 dias, e dentro de 3 dias você vai ser morto. Então o copeiro volta a servir o Faraó, e esse padeiro também vai, depois de 3 dias, morrer. Então passa-se um tempo, ali José diante daquela prisão, passa-se um tempo, e o Faraó agora vai ser incomodado por 2 sonhos. O primeiro sonho é que 7 vacas gordas saíam, se aproximavam e ficavam próximo ali ao rio Nilo. E 7 vacas magras subiam desse rio e devoravam as 7 vacas gordas. Faraó não sabia, não entendia por que aquele sonho o perturbava toda noite. E o outro sonho que perturbava Faraó era que 7 espigas grandes e gordas eram comida por 7 espigas magras e feias. Então Faraó ficava toda noite sendo perturbado por esses 2 sonhos. Então ele reúne todos aqueles que eram adivinhadores, todos aqueles homens sábios
do Egito para tentar interpretar o sonho, mas ninguém conseguia interpretar. Então, quando José interpretou o sonho do copeiro, no final ele falou: olha, lembra-te de mim quando você voltar a servir o rei. E chegou esse momento, então o copeiro se levanta e fala: olha, quando eu estava na cadeia, quando eu estava no cárcere, existia um jovem lá, tem um jovem lá que interpretou o meu sonho e aconteceu. E hoje eu estou aqui, faraó, ó faraó, te servindo novamente. Então o faraó fala para ele: olha, então traga esse jovem aqui imediatamente. E imediatamente eles foram até o cárcere, falaram com o carcereiro e disseram: olha, prepara José para que ele vai vir até a presença de faraó. José então faz a barba, coloca uma roupa, toma banho e se apresenta a faraó. E faraó conta este sonho para José, dessas 7 vacas magras que eram devoradas por 7 vacas, as 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas de milho gordas que era devorada por 7 espigas magras. Então José fala: olha, de mim eu não tenho nada para te dizer, faraó. Vou consultar ao Senhor e ver o que ele tem a dizer deste sonho. José então consulta ao Senhor, e o Senhor interpreta o sonho através da vida de José de faraó, dizendo: faraó, estes 2 sonhos que você teve significam a mesma coisa. Essas 7 vacas magras e essas 7 espigas magras e gordas vacas magras significam a mesma coisa. As 7 vacas gordas significam 7 anos de bonança. E as 7 vacas magras significam 7 anos de escassez. 7 anos, faraó, terá abundância no Egito e em toda a terra. E 7 anos será uma escassez, uma grande fome irá sobrevir sobre o Egito e sobre esta terra. Agora, faraó, prepara homens capacitados, homens sábios, para que possa dominar a terra, para que possa preparar para quando esses dias chegar. Faraó então vira para os seus conselheiros, para os que estavam ali presentes, e fala: eu não vejo um homem nenhum que possa fazer isso senão você, José. Olha, eu vou te colocar como governador do Egito. Abaixo de mim só vai ter você. Acima de mim, somente eu vou estar acima de você. O resto você vai dominar tudo. Aleluia. Então José ele começa a governar, ele prepara grandes celeiros, né? Começa ali a juntar diversos alimentos, diversos cereais nesses 7 primeiros anos de bonança. Quando chega os anos de escassez, a fome era grande, a escassez era em toda a terra, de modo que Jacó também sentiu essa escassez. José estava com seu celeiro cheio, diversos celeiros em várias cidades cheio, porque ele tinha guardado todos esses mantimentos durante esses 7 anos de bonança. José guardou esses mantimentos e ele vendia para as pessoas poderem se alimentar. Jacó então, com necessidade, fala para os seus filhos: olha, tenho visto que no Egito há comida. Peguem uma certa quantidade de dinheiro e vão até o Egito e lá vocês comprem mantimento. E os filhos de Jacó, irmão de José, foram até o Egito. E quando chegaram no Egito, eles foram comprar comida e José reconheceu seus irmãos. José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não conheceram José. Eles então foram comprar comida, José então vende para eles. José vai para um lugar secreto ali, ele começa a chorar porque ele tinha visto seus irmãos. José, quando foi governador, nesse tempo todo foram 13 anos. José estava com 30 anos de idade quando foi levantado a governador do Egito. José saiu da sua casa com 17 anos. E quando ele foi vendido até chegar a ser governador, demoraram 13 anos. José estava com 30 anos de idade quando foi levantado a governador. Será que você consegue esperar tanto tempo para Deus te levantar? Se Deus te deu um sonho,
Se Deus te revelou um sonho, mesmo que você tenha contado e as pessoas tenham se escandalizado com os teus sonhos que Deus te deu, pode até demorar um tempo, mas eles vão se realizar, eles vão acontecer. Será que você tem esperado? Será que você tem o coração voltado para esperar esse tempo desse sonho acontecer? Porque Deus, ele vai arquitetando os projetos na sua vida, ele vai fazendo com que você vai passando por certos lugares, por certas dificuldades, criando situações, criando coisas para que você chegue até o projeto ao qual aquilo ele arquitetou para vocês. E quando ele vê os seus irmãos, ele chora. E ele fala para os seus servos: olha, enche de mantimento e coloca ali os dinheiros que eles deram. Então os seus irmãos no caminho, quando eles abrem, né, os tesouros, os alimentos melhor, eles veem que o dinheiro que eles tinham pagado estava todo dentro da sacola de mantimentos. E Jacó fala para os seus servos: ó, vai lá e perseguem ele. Vai não perseguir de uma forma pejorativa, ruim, não. Porque José não tinha um coração assim, de seguir aí, segue eles, e quando vocês o encontrar, fala para eles que eles são espias e que eles devem voltar imediatamente, porque eu quero falar com eles. Então, quando os servos de José encontram os seus irmãos, falam: ó, vocês são espias aqui na terra do Egito, vocês agora estão presos. E os seus irmãos: não, nós somos de bem, nós não somos assim, não, vocês são espiões, vocês vieram aqui para espionar a terra do Egito, vocês agora estão presos. E quando eles são presos, José vai até eles e fala: vocês estão espiando a nossa terra. E um dos seus irmãos fala: não, meu senhor, e se ajoelham diante de José, implorando. E aí se cumpre aquilo que José tinha contado, que quando seus irmãos, José contou o sonho para ele, dizendo que eles iriam se curvar, os irmãos de José iriam se curvar diante dele. Aí se cumpre o primeiro sonho de José, que José tinha contado a eles. Ele se curva e diz: ó, meu senhor, nós somos homens de bens, nós não estamos aqui espionando o teu reino, nós estamos aqui porque nós estamos passando necessidade e nós temos que levar comida para o nosso povo. José: não, vocês são espiões, coloquem ele na prisão. E José fala: tem mais alguém? De onde vocês estão? Vocês têm pai? Vocês têm mãe? Temos sim, nosso pai está lá esperando nós levarmos o mantimento. E fala: e tem mais alguém lá? Sim, tem mais um irmão menor. Um morreu, foi levado, um morreu pelas bestas, que era José. E José fala: quem é esse outro que está lá? E ele fala: é o nosso irmão mais novo. Aleluia. E José então fala: então faz o seguinte, para mim saber se aquilo que vocês estão falando é verdade, eu quero que vocês tragam esse irmão mais novo de vocês. E eles foram até lá e conta para Jacó tudo aquilo que aconteceu. E Jacó então fala: meu Deus, como é que vocês vão levar esse filho mais novo meu? Como é que vocês vão levar ele? E o seu filho, o filho de Jacó, vira para ele e fala: Senhor, pai, por favor, deixa eu levar a ele. Se acontecer alguma coisa com ele, o Senhor pode me punir, o Senhor pode matar um dos meus filhos. E eles levam esse irmão de José, que era o irmão de José mais novo. E quando eles chegam lá, José olha para o seu irmão mais novo e acha graça diante deles. A fome era tanta. José então pega esse irmão e coloca num lugar de destaque, dá um abraço nele e começa a chorar. José então prepara um banquete para esses irmãos. E eles começam a pensar: ué, nós estamos presos, ele está preparando o banquete para a gente. Então José prepara um banquete e coloca os seus irmãos ali. E ali eles colocam eles para comer do bom e do melhor. José vai à parte até uma câmara e ali começa a chorar. Porque José ele não consegue olhar para os seus irmãos que fizeram mal para ele. Porque José ele era poderoso, ele podia mandar matar os seus irmãos, mas José usou de misericórdia para os seus irmãos, que o feriram, que o machucaram. Talvez você, querido,
foi machucado por algum irmão seu. Talvez você foi ridicularizado pelo teu sonho diante da tua família. Talvez você foi humilhado por aquilo que você sonha, por aquilo que você projeta. Mas eu tenho certeza que se você usar de bondade, querido, Deus vai te exaltar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer na tua vida. E eles então falam novamente para seus irmãos: vai e volta para a tua terra, para a terra de vocês. E eles vão e voltam. E José fala para os seus servos: coloca a minha taça dentro desse cesto e libera eles. Quando José libera eles, ele fala, manda os seus servos novamente seguir a eles. E quando os seus servos alcançam a ele, eles falam assim: abre essa sacola aí. Eles abriram e encontraram a taça de José de ouro. E eles falam: vocês estão pagando o mal com o bem? Estão pagando o bem com o mal? Agimos nós com bondade com vocês e vocês estão nos roubando? José novamente manda trazer os seus irmãos e fala: o que é isso que vocês fizeram? Vocês me roubaram? Sendo que José estava programando toda a situação para trazer a família, para trazer Jacó para o Egito, porque a fome era tanta e José não tinha esquecido da sua família. Então José, ele vira para os seus irmãos e conta: eu sou José, aquele a qual vocês venderam. E os seus irmãos ficaram abismados com aquilo que tinha acontecido com José, porque José era a segunda pessoa mais poderosa do Egito. E aí, querido, se cumpre os sonhos que José tinha revelado aos seus irmãos. Tiveram que reconhecer o sonho. E eles falam assim: como é que está o nosso pai? E os seus irmãos falam: está bem. Ele fala: vai lá e traga o nosso pai para cá. Eles vão, conta toda a história dizendo que José estava vivo. Então Jacó, ele chora de felicidade e ele vem para o Egito. Quando ele chega no Egito, juntamente com toda a sua família, que era de 60 pessoas, né? De todo o seu povo, trouxeram gado, trouxeram tudo. Jacó e a sua família se curvam diante de José. E aí vai se cumprir o segundo sonho de José, que a lua, que representava a mãe dele, o sol, que representava Jacó, e as 11 estrelas, que representavam os seus irmãos, se curvaram diante de José. E José foi bem visto, foi reconhecido, e Deus mostrou para aqueles que não acreditavam no sonho de José, que José era fiel a Deus, que José iria conquistar, que José iria vencer naquilo que Deus tinha dado a ele. Querido, nessa tarde, nessa noite, nesta manhã, nesta hora que você está assistindo a essa mensagem, eu quero dizer para você: não desista do teu sonho, não desista do teu projeto. Se Deus te deu sonhos, ainda que você conte para alguém e você seja humilhado, seja desacreditado, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Ainda que você passe por situações que você desacredita, ainda que você passe por situações que ninguém acredita no teu ministério, naquilo que Deus projetou para a tua vida, vai acontecer. Seja o tempo que for, demore o tempo que for, Deus te levantou. Não pare de sonhar, porque se você parar de sonhar, você vai morrer. Pode demorar o tempo que for, você pode passar a prova que for, você pode estar nos lugares que for, mas tudo aquilo que você tocar, Deus vai te abençoar, porque Deus é contigo, Deus é com a tua família, Deus é com o teu ministério, Deus é com o teu chamado. Deus, ele vai te dar o sonho que você sonhou. E nesse momento, querido, representa
a tua fé. Não desacredite no teu sonho. Queria deixar essa mensagem para o teu coração. Reflita. Leia a história de José que se encontra em Gênesis, capítulo 37 por diante. Não pare de sonhar. Pare de crer. Saia dessa depressão. Você é importante, sua família é importante. Não deixe de sonhar, porque se você parar de sonhar, você vai morrer.